A paz, irmãos. Que o nosso Senhor esteja sempre presente na vida de vocês. Hoje eu quero falar a tentação de Jesus, pelo menos ali a primeira parte, em Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o 4. E aqui diz na palavra do Senhor: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui a gente vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, estando na terra como homem, ele foi cheio do Espírito Santo. É o que nós diariamente devemos buscar, ser cheios do Espírito Santo, porque quando somos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados para escapar da tentação, porque o diabo nos tenta constantemente. E aqui, o próprio Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto. Então, muitas vezes a gente está passando por um deserto, por alguma coisa, porque o nosso Senhor permitiu, o nosso Senhor nos caminhou para aquilo. E é lógico que outras vezes é permissão de Deus que o diabo consiga nos provar, ou por nossos próprios erros. A gente acaba indo por uma provação desnecessária. Então, aqui no versículo 1, Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, ele nos ensinou que devemos ser cheios do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo aqui vai nos capacitar. E aí no versículo 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Nos mostra que Jesus Cristo também jejuava. Ele nos ensina que devemos jejuar. E quando a gente jejua, a gente começa a ficar mais sensíveis ao que o Espírito Santo diz. A gente escuta mais o Espírito Santo. A gente se fortalece mais. A gente enfraquece a nossa carne. A gente começa a ter mais domínio próprio e escuta mais o que o Senhor diz. Então, quando terminou o jejum e ele teve fome, o que o diabo veio fazer? Aí o diabo disse ao nosso Senhor Jesus Cristo: se tu és o Filho de Deus, diabo tentando o orgulho, a vaidade de Cristo, para provar para o diabo quem ele é, sendo que Jesus Cristo não precisava provar nada para ninguém. Então, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus Cristo poderia fazer isso? Poderia. Mas Jesus Cristo não tem que provar nada para ninguém. Assim também nós devemos aprender. Nós não temos que provar nada para ninguém. Se alguém vier nos impulsionar através do nosso orgulho, através da nossa vaidade, devemos aprender com o nosso Jesus Cristo a ser humildes e não permitir que a tentação nos vença por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. Aqui Jesus Cristo, ele poderia simplesmente provar que era Filho de Deus, que era o nosso Senhor Jesus Cristo transformando a pedra em pão, mas ele não o fez. Seria pecado Jesus Cristo transformar a pedra em pão? Na palavra não diz que é pecado, mas Jesus Cristo escolheu a não fazer o que o diabo pediu. Ele escolheu o teu caminho de humildade, o teu caminho de perseverar no Senhor, de fazer o que Deus diz, não persistir, não seguir as provocações do diabo. Quantas vezes o inimigo coloca pessoas atrás de nós que nos provocam, que nos atormentam, que nos tentam. O diabo existe 1001 ciladas para tentar nos provocar, mas nós é que escolhemos se queremos cair na cilada do inimigo ou não. Então, se estivermos passando por provocações que o diabo está usando, que o diabo usa a boca de muitas pessoas, se estivermos passando por esse tipo de provocação, devemos escolher como Cristo, não dar ouvidos a eles. E então, aí aqui Jesus respondeu: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus.
Ou seja, temos que buscar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor alimenta o nosso espírito. A palavra do Senhor nos mostra o caminho, a verdade, nos mostra a vida, nos diz como devemos fazer, como devemos prosseguir, cada passo que devemos dar, seja na nossa vida financeira, seja na saúde, seja na busca de Deus, seja na humildade, na mansidão, em como perdoar. Deus nos ensina tudo. E isso tudo está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos guia. Então temos que nos alimentar da palavra do Senhor, mas não uma vez por semana nos cultos. Nós devemos nos alimentar da palavra do Senhor diariamente. E aqui parece uma coisa simples, uma bobagem, o que o diabo está pedindo para o Filho de Deus. Transforme a pedra em pão. Mas aqui o que o diabo está? Além de estar provocando o orgulho de Jesus Cristo, a vaidade, ele está fazendo assim com que Jesus Cristo faça as coisas através do teu próprio braço, através da tua força. Está falando para Jesus Cristo, não dependa do teu pai, dependa de ti mesmo. Quantas vezes nós não passamos por situações assim que a gente pensa que dependemos de nós mesmos? Quantas vezes a gente consegue algo, obtém uma vitória e a gente pensa que foi pela nossa capacidade, pelo nosso poder, pela nossa inteligência? Mas será que foi mesmo? Não foi Deus que nos capacitou? Não foi Deus que nos deu o dom de falar, o dom de entender, o dom de fazer? Não foi Deus que nos deu tudo? Não foi Deus que nos deu a vida? Não foi Deus que soprou o espírito de vida em nós? Então, muitas vezes, a gente acha que somos independentes. E isso o diabo tenta nos ensinar, a ser independentes. Com coisinhas pequenas, ele vai mostrando, vai puxando e vai ali te aproximando dele, para que você seja independente, para que você venha prover tudo aquilo que você precisa sozinho. Mas Deus nos ensinou que Ele provê na nossa vida. Que muitas coisas que necessitamos, basta ajoelharmos nossos joelhos, bater na porta dele que ele vai prover. E ele não precisa de nossa ajuda para prover nada. Ele faz sozinho. O que pode ocorrer, ele, no nosso momento de oração, ele nos dizer: filho, faça assim. Filho, faça daquele jeito. Ele nos orientar para que a gente siga reto no caminho dele, para chegar naquela vitória que nós precisamos, para obter aquilo que necessitamos. Deus provê. A gente não precisa fazer nada sozinho. Qualquer decisão que a gente for tomar, nós temos um Deus todo-poderoso que nos orienta, que deixa o teu Espírito Santo em nós para nos guiar, para nos iluminar, para nos mostrar a verdade. Então o diabo, ele vem tentar nos convencer que a gente pode dar os nossos passos sozinhos, que a gente não precisa de Deus, que a gente não precisa de ninguém, que nós somos independentes, que nós somos maravilhosos, que a gente consegue isso, consegue aquilo. Mas se a gente aprender a viver na dependência de Deus, as coisas são diferentes. A vitória é certa. Com o diabo, a tua vitória pode até ser momentânea, mas vai chegar uma hora que ele vai te puxar o tapete. Além de você perder a tua salvação, ele vai arruinar a tua vida aqui na terra. Mas com Cristo, além de termos a misericórdia do Senhor para podermos ser salvos, porque nós não merecemos ser salvos, porque nós pecamos constantemente, seja pela nossa mente, pelo nosso pensamento, pelo nosso agir, a gente peca constantemente. Então não somos merecedores desta graça, mas quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos a graça da salvação. E se alinharmos nossos pensamentos, as nossas vontades com Deus, se nós perseverarmos até o final, nosso Deus não vai riscar o nosso nome do livro da vida. Então a gente tem que ser dependentes do Senhor. Depender do Senhor, buscar ao Senhor, pedir conselho ao Senhor, que Ele vai prover. E se tivermos que dar os nossos passos para fazer alguma coisa, o Senhor vai dizer para nós o que nós devemos fazer. Ele vai fazer
o difícil, Ele vai fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Mas aquilo que nos é dado para fazer, Ele vai dizer quando devemos fazer e o que devemos fazer. Por isso devemos buscá-lo diariamente, ser dependente deles para que Ele nos guie. Deus é quem vai nos guiar, Deus é que vai nos mostrar a verdade, Deus é que vai nos mostrar o que devemos fazer. Então, Deus, Ele está conosco diariamente. Basta a gente ser humilde e buscá-lo. Não permita que a boca do inimigo venha te seduzir, venha te mostrar caminhos fáceis, para que você fique sozinho, para que você seja independente. Permita que o Senhor faça a obra dele na tua vida. Dê o passo que o Senhor deseja que você dê. Somente o que o Senhor mandar. Seja obediente. Deus quer filhos que o amem, mas que também o obedeçam. Se a gente obedecer, se a gente buscar as coisas do céu, primeiro buscar o reino do céu e as outras coisas, Deus vai cuidar. As outras coisas irão vir com o tempo. Então, vamos olhar para o alto e seguir o nosso Deus. Deus abençoe vocês.